Bem-vindos ao Happy Hour com Edu. Esse é o primeiro edição do Happy Hour com Edu. Eu sou o Edu Zaino, então sou eu empreendedor. E eu faço um trabalho de comunicação, né, nas redes sociais, já faz mais de 2, 3 anos. Eu tenho um programa chamado Café com Edu, há mais de 2 anos. A gente está no programa 130 do Café com Edu. E o que é o Café com Edu? Acontece às terças-feiras, 8 horas da manhã, onde eu falo sobre reflexões minhas, sobre o que eu estou passando, sobre o que eu estou aprendendo, sobre insights, etc. E nesses 2 anos, muitos de vocês me pediram: pô, Edu, seria legal se você entrevistasse gente, se você conversasse com gente, você conversa com tanta gente legal, por que você não compartilha isso com a gente também e tal? E o segundo pedido era que fosse à noite, né? Porque 8 horas da manhã, muita gente fala, pô, ninguém merece assistir um negócio ao vivo 8 horas da manhã. Apesar de que tem uns guerreiros que me assistem toda terça-feira, 8 horas da manhã. Algumas, inclusive, estão aqui atrás das câmeras há muito tempo. Então, atendendo a pedidos, tanto conversar com pessoas interessantes, quanto a história do horário, lançamos um Happy Hour com Edu. Então, aqui estamos, Happy Hour com Edu. E o meu primeiro convidado é meu grande amigo, Pedrão. Pedrão é fundador da Rise Ventures, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de o fundador de Rise Ventures é meu amigo. Sim, com muito prazer. É uma pessoa super interessante e que promoveu essa história aqui desses vinhos naturais e tal. E também está me introduzindo numa comida vegana, super saudável e tal. Ele vem sendo uma bandeira na minha vida disso, então... Fale, Pedrão, quem é você? Vamos começar. E aí eu bebo. E aí você fala. Assim é fácil, né, Edu? Bem, eu não vim preparado com script, tá? Sério, mas não tem script zero também. Tá. Eu também não tenho script, tá? Então eu sou do interior de São Paulo. Tá. Eu nasci em São José do Rio Preto, que fica, para quem não conhece, a 450 quilômetros de São Paulo. Uhum. E meus pais, minha mãe é carioca, meu pai é de lá, São José do Rio Preto, se conheceram no Rio. Meu pai é médico, minha mãe é engenheira. E durante minha infância, eu tive uma infância de interior de São Paulo. Fui criado na rua, basicamente, né? Estudando. Minha mãe sempre nota 7 para cima você faz o que você quiser, nota 7 para baixo você não faz nada. Então eu sempre tirei 7 para cima e ia brincar na rua todo dia de 2 às 10 da noite. Então minha infância foi jogando bola na rua e bem interior, com essa cara. E uma terceira figura influente na minha vida foi meu avô lá na infância também. Meus pais, acho que meu avô. Meu avô é um microempreendedor que teve vários negócios e, enfim, ele construiu a história dele. Eu trabalhava com ele quando eu era pequeno, eu era vendedor dele, das lojas dele lá. Então... Mas eu sou uma pessoa hoje que... Eu busco muito evolução em todos os sentidos, assim, eu tenho esse drive, essa inquietação, né? Que por um lado às vezes é infernal, por outro é ótimo, porque me faz evoluir em alguns aspectos. Se não tiver a régua direitinho, né? Gosto muito de música, gosto de culinária, gosto de viajar, eu gosto de diversidade, gosto de interagir com diferentes tipos de pessoas, gosto do novo. Eu acredito que a vida vai muito além desse plano aqui. Uhum. Então eu sou um espírito em primeiro lugar, né? Quem eu sou? Você me perguntou, eu estou falando do coração aqui, né? Super, super. Eu não sei o que foi, o que virá, mas eu sinto que foi e virá, né? Então eu procuro relativizar as coisas sob essa perspectiva quando eu estou lidando com dor e com problemas, que é parte da vida, né? Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou intenso. Eu sou uma pessoa que gosta de profundidade nas relações e nos vínculos, né? E nas questões que eu tenho ao meu redor, todas elas, sejam situações materiais ou não ao meu redor. Uhum. E sou um privilegiado, creio eu, de ter a oportunidade de conviver com tanta gente bacana e ter atraído tanta coisa legal para o meu lado. Entre elas você, né? Acho que você é uma grande pessoa na minha vida, que
que eu tive a oportunidade de conhecer profissionalmente no coach, mas que naturalmente ficamos amigos, acho que não podia ser diferente. Você foi bem importante na fundação da Rise, você ajudou a organizar as ideias, sendo absolutamente pertinente com o método seu, do empreendedorismo e do método Rede Ubuntu de aprendizagem, a rua. Enfim, cutucou nos lados certos, questionou o que deveria, aterrissou e desidealizou o que deveria e ajudou a formatar o que eu faço hoje, que é uma das grandes paixões da minha vida, né? É uma espécie de missão, né? Eu sou um privilegiado de conseguir ter unido, acho que, sustento e propósito dentro de uma missão maior e não achar que minhas 8, 10 horas de trabalho por dia, 12, são algo que é uma obrigação para mim. Assim, eu acordo segunda-feira feliz por isso, acho que você é um grande pilar nisso. Eu sou bem grato, não só a isso, mas como a nossa amizade também, Edu. Total. E eu sou grato também, super grato. Foi uma honra poder te acompanhar. Então, para quem não sabe, eu fui coach do Pedrão há quanto tempo atrás? Foi 2015, final te conheci, 16, primeiro semestre a gente fez o processo. E aí a Rise nasceu em julho de 16. E aí só rapidinho pra galera saber, porque como meu amigo, né, então eu conheço bem, mas eu preciso fazer umas perguntas pra vocês saberem quem ele é e tal. Assim, do ponto de vista profissional, assim, só pra galera saber rapidinho, você veio da onde? O que você fazia antes da Rise? Uhum. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é a Rise, né, mas o que você fazia antes só? Eu me formei em administração, eu vim para São Paulo com 18 anos, eu fiz na época o IBMEC, que virou o INSPER, atualmente, e depois disso eu tive 3 pilares aí nos últimos, vamos dizer, 13, 14 anos antes da Rise. Foram eles consultoria de estratégia e gestão. Então eu trabalhei numa empresa que chama Integration por 8 anos. Querida Integration. De lá fiz muitos amigos. Total. A minha ex-esposa e meu ex-casamento é de lá. Minha primeira poupança que eu usei para torrar no primeiro negócio. Meus aprendizados maiores vieram de lá. É uma companhia fantástica, com uma liderança humana. Sócios muito legais. Você conhece a turma toda muito lá também. Você fez trabalho vários com eles, eu fui cliente, né? Foi cliente Integration pela Johnson & Johnson. Na época você era diretor da Johnson, né? Então tem um carinho especial também. Fantástico. Fiquei lá 8 anos, trabalhei em 36 projetos lá, sendo que mais ou menos metade no Brasil, metade fora do Brasil, em vários países. E nesse período eu fiz um Master, um MBA na Índia. Foi um sabático no meio desses 8 anos. E aí O que te levou à Índia? Índia. Na verdade o MBA foi uma desculpa, né? Eu queria conhecer alguma coisa diferente de cultura, de povo, de civilização, de modo de pensamento e aí caiu Ásia, né? Europa e Estados Unidos é um pouquinho mais comum, África ou Ásia. Aí eu pesquisei algumas escolas que eu poderia estudar lá, né? E encontrei a Indian School of Business, que era uma escola boa de finanças e estratégia, que eram os temas que eu queria me aprofundar na época, em 2009, e aí fui. Mas a Índia foi uma experiência fantástica, foi, na verdade, uma experiência de abertura de ponto de vista, muito mais do que técnica de finanças e estratégia. O que eu fui para lá é para entender como é que os caras se relacionam com a vida, assim, no fim do dia. E é uma civilização bastante mais espiritualizada na média do que o brasileiro. Não importa as crenças, as religiões, eu estou falando do ponto de vista de crer em algo que não seja só isso aqui. E isso faz uma diferença grande no dia a dia das pessoas do ponto de vista de aceitação. Uhum. Eles aceitam mais as próprias questões, os próprios problemas que lidam e, portanto, na média, eu tendo a crer que eles são mais satisfeitos com o que eles têm, assim, é incrível, por mais que seja muito pouco. Então, não que eu tenha aprendido isso, mas pelo menos eu entrei em contato com isso e foi fantástico. Então isso é um julgamento, tá? Porque no meu julgamento você aprendeu, tá? Então, depois a gente pode debater isso, mas beleza. Bom ponto. Segue. Então, a consultoria e os outros 2 pilares foram um pouco de mercado financeiro, né? Eu tive em paralelo com o primeiro negócio que eu montei. É um negócio que a gente resolveu descontinuar depois, a gente desinvestiu dele. Aí pode chamar isso de quebrar, falência, ou pode chamar isso de descontinuar. Eu acho que o negócio tinha potencial, mas não era tão verdadeiro para a gente internamente, né? Era um negócio de alimentação que chamava Como, cozinha móvel, tinha cozinha industrial, food truck, um projeto de delivery, quiosque no Shopping Guatemi de comida contemporânea. E na época eu estava virando vegetariano, comprando 160 quilos de costela, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, está errado esse business.
Não tá ornando. Não tá ornando mais comigo. E o meu ex-sócio, né, que é um fantástico cozinheiro que tem um restaurante que chama Mensa na Vila Madalena hoje, ele não conseguia exercer o potencial criativo dele naqueles canais de venda e distribuição limitados, que era o food truck ali. Eu enchi o saco dele com custo e para ele criar pratos mais comerciais. Ele é um cara bastante mais autoral e criativo. Então não era verdade para nenhum de nós dois direito o negócio, mas foi um primeiro negócio que eu tive que foi fantástico como experiência empreendedora. Adorei passar até por dificuldades lá, imagina dar certo, eu falei, se der um negócio certo de encaixar com o propósito na época. E eu precisei me recapitalizar, trabalhei no mercado financeiro um tempo, que já era uma curiosidade mais antiga, num fundo de investimento no Pátria, onde eu aprendi um pouquinho como é que funciona essa história de trazer capital e retornar capital para investidor. E como é que o mercado financeiro entende essa questão do investimento e tal, né? E em paralelo a isso, a vida inteira, com uma certa, vamos dizer, questionamento de onde eu deveria dedicar minhas horas, onde eu deveria aplicar meus conhecimentos. E eu sempre tive essa curiosidade de querer ajudar em questões socioambientais, né? E eu estava só esperando uma hora oportuna, sendo ela uma hora que eu estivesse me sentindo seguro do ponto de vista de experiência, conteúdo interno e firmeza de propósito e dinheiro também para poder abandonar o barco e fazer alguma coisa do coração, que foi quando eu te encontrei, a gente começou o diálogo do coach. Então são esses 3 pilares, a consultoria, o mercado financeiro e um primeiro empreendimento descontinuado. Show. Né, mas que serviu como experiência empreendedora primeira, assim. E dado que você fez uma reflexão sobre propósito, a pergunta que fica é: qual é o seu propósito, Pedro? O meu propósito era relacionado ao que a gente está chamando de capitalismo consciente. É a nova economia que vem por aí, né? Já está chegando pesado nos últimos 15 anos, mas ainda é muito incipiente. É um grãozinho de areia ainda no universo isso, mas é um grãozinho poderoso que vem se alastrando por aí. Relacionado aos agentes privados, públicos, as pessoas físicas tenham consciência dos impactos que elas geram nas suas ações e no seu consumo, principalmente, né? Então, aprofundando um pouco mais, né, a forma que eu via isso na época do começo do nosso diálogo, e acho que nada mudou para hoje, eu só estou aplicando mais, como é que eu posso usar meus conhecimentos de negócio, de business, para auxiliar companhias que, no meu julgamento, são bem-vindos ao mundo. E aí, por bem-vindos ao mundo, eu entendo 2 tipos de negócio, né? Obviamente tem muito mais que isso. São negócios que ou geram inclusão social para baixa renda em produtos e serviços essenciais, educação, saúde, crédito, base, né? Casa, affordable housing a gente chama, energia e conectividade. São assuntos que, se você tirar qualquer um desses 6 pilares, a pessoa vai passar muito mal. Tira casa, crédito, educação, saúde, conexão, né? Conectividade e energia, a pessoa está muito mal. Ou são assuntos relacionados à preservação verdadeira de vida. Né? Por vida entende-se meio ambiente e pessoas, e toda forma de vida. Né? Então são companhias que têm no core, na cadeia ou nos processos, um respeito à preservação à vida. Então saúde de verdade preventiva. Energia solar, que evita combustíveis fósseis, alimentação plant-based, que evita o aquecimento global, questões ambientais, a ética animal e a saúde humana, né? Com toda a questão que a gente sabe já das proteínas animais. Cosméticos sem químico, parabenos sem sintéticos, se quiser falar de vinho natural, enfim, tem tudo que existem todos os setores aí, hotelaria consciente, ecoturismo. Existem diversos setores no sentido de preservação à vida e consciência dos seus impactos nesse sentido. Então eu queria ajudar esse tipo de organização a florescer, né, dentro da proposta. Existem diversas outras organizações e modelos de negócio dentro do capitalismo consciente, terceiro setor inteiro, vários aspectos do setor público também, mas como eu venho do privado, eu consigo auxiliar mais aí. O que a gente debateu lá atrás e você me ajudou a construir foi um pensamento para esse lado, né, do privado. Total. E aí, como é que se expressa hoje em dia esse propósito, Pedrão? E para ele beber vinho, deixa eu ocupar aqui um pouco e tal. Muito bem. Não é? Boa. Uma coisa fluida, entendeu? Tudo combinado. Mas assim, importante é refletir sobre o propósito e como é que eu expresso esse propósito, né? Que é outro capítulo da história. E basicamente o Happy Hour com o Edu tem um pouco esse objetivo, né? Muito do Café com o Edu tem a ver com reflexão, com autoconhecimento, etc. Óbvio que tem a ver com prática também de vida, né?
Mas quando a gente faz reflexão de empreendedorismo, tem uma parte que é reflexão de propósito, mas depois tem uma parte que é, bom, beleza, como é que eu ponho isso em prática? Né? E é uma jornada, sabe? Nossa, muito difícil. É uma jornada. Não é uma coisa da noite pro dia, né? Não. A questão só quando a gente vê essas entrevistas, assim, esses papos, assim, é que a pessoa analisa um ser humano no ponto A e depois ela analisa no ponto B, lá na frente. Isso. E aí fala, nossa, olha só, eu nunca vou chegar lá. Mas ninguém parou para refletir um pouquinho sobre a jornada do ponto A até o ponto B. Então, o que eu queria que você explorasse um pouquinho é, desde lá da nossa jornada de reflexão de propósito, onde você fez um trabalho lindo, porque é importantíssimo, assim, eu acompanho, mas quem faz a reflexão é o moço, é o coach, né? Não sou eu, certo? Óbvio que eu dou uns pitacozinhos de vez em quando e tal, certo? Mas é muito importante a reflexão. Então, você fez a reflexão de propósito e aí você foi pôr em prática. O que é que você fez para pôr em prática? Tá, então, ó, só antes disso, acho que é muito mais que pitaco que você traz. Assim, acho que teu método, o método que você criou é um método que ajuda muito na reflexão. Uhum. Eu só me empenhei o máximo possível dentro daquela metodologia, mas as tarefas de casa que ele tem, olhar para trás, todo o resgate que há de valores, de princípios, do que eu queria fazer, das brincadeiras, conversar com a minha família, rever vídeo, rever foto, para chegar no presente, para depois definir o roadmap com base no que te dá tesão e te energiza. É um método que acho que tem todo um mérito para me fazer refletir, né? Além dos pitacos em cima do conteúdo que eu trago, que eram bastante pertinentes. Isso, tá bom. Então, te agradeço. Não, imagina, mas eu acho que é importante dar esse ponto. A jornada ela é dura, mas ela é um perrengue sagrado que eu chamo. É igual fazer trilha longa, sabe? Camping, do tipo, você vai acampar 9 dias, eu fiz agora a primeira experiência. É muito parecido com eu prender. E a diferença eu acho que não tem diferença de esforço entre eu prender e empreender. É muito melhor eu prender, porque o teu propósito está ali, e é isso que eu acho que dá resiliência nos momentos de dificuldade, que são vários ao longo de muitos anos. Sempre serão, né? Eu acho que a gente só muda um pouco a forma que a gente lida com os problemas, né? Os problemas sempre existem. E empreender por oportunidade só acho que dá menos força na hora dos baques que vem, né? Mas é super difícil conciliar propósito e sustento, assim. Eu demorei 4 anos para conseguir. E ainda a situação, pode ser que daqui 3 anos, se eu não continuar batalhando e com o plano em dia, hoje eu estou me sustentando com o propósito em dia, assim. Então, essa jornada do A para o B, tem as pessoas, tem 2 extremos nessa jornada. As pessoas que falam, putz, eu nunca vou chegar lá, que é o exemplo que você citou, que não é verdade, acho que só depende de cada um, o quanto cada um quer se empenhar de fato nisso. E tem o outro extremo que não, legal, o que essa pessoa fez que eu vou implementar? Facinho. Facinho, é nóis. Romântico. Me fala aí o que eu tenho que fazer. E também não é tão bem assim, né? Acho que tem uma jornada mesmo, assim, no meio do caminho. Mas o primeiro ponto é de fato olhar para dentro e ver o que é verdade para ti, assim. Acho que o que foi para mim, né, na época, foi essa história que eu nem contei ainda da Rise Ventures, então, mas agora é a hora. Que tem a ver, eu conto sobre ela, mas tem a ver com essa história a gente ajuda empresas a crescerem dentro desse posicionamento que eu coloquei. Isso era muito verdade para mim, não importa qual seja, acho que a verdade de cada um, o importante é cada um saber qual é a verdade. Não importa nem qual é a verdade de cada um e nem se ela mudar ao longo do tempo. O que importa é ter, de certa maneira, uma base para acordar todo dia e ter uma motivação maior do que o trabalho, a visão dos nossos avós e bisavós, né? O trabalho pelo sustento. Trabalho é trabalho. Né? Não, acho que trabalho é mais de 1/3 da sua vida. Né? É importante que seja relevante, que você tenha prazer naquilo e não faça por obrigação. Né? Então, encontrar... Essa parte, eu acho que é o primeiro parte... É uma das mais difíceis, no entanto, uma vez que está lá, ela só vai se transmutando, ela é orgânica também, ela vai sendo acrescida de profundidade, de conteúdo que você vai trazendo com a sua própria evolução em cima daquilo, né? E depois... Mas fala um pouquinho, por exemplo, aí você chegou na Rise Ventures. Sim. Só fala um pouquinho especificamente o que a Rise Ventures faz. Tá. Só para... E assim, eu acho que uma coisa linda da Rise Ventures para mim é o quanto ela integra a tua história, né? E isso na reflexão de empreendedorismo é animal, né? Porque às vezes quando a gente está de saco cheio do que a gente está fazendo,
a gente não vê mais sentido no que a gente está fazendo. Pelo menos aconteceu isso comigo, eu não lembro se aconteceu com você, mas tem uma hora que você quer rejeitar aquilo. Você fala, puta, eu não quero mais isso daqui, eu quero fazer uma coisa nova. Né? Só que aí, tempos depois, você vai descobrir que você vai fazer uma coisa nova, só que você vai integrar, você vai incluir, transcender a tua história. Então, eu acho lindo como a Rise Ventures inclui e transcende grandes pilares, aqueles 3 pilares que você falou da tua história profissional, como ela integra isso a serviço de uma coisa muito maior. Sim. Então, é isso que eu quero que você fale. Sabe o que é mais lindo que isso? Fala. Ela integrar pilares de outras pessoas hoje. Sim, total. Não só dos meus sócios, do time fundador. Quando eu digo isso é porque o Start... Né? Não, o Start veio de mim, claro. A Faísca veio de mim. Faísca, mas aí, obviamente, hoje... Puta, é um ecossistema. É um ecossistema, e é lindo ver como ele se reforça e hoje já é um negócio bem maior do que a minha pessoa física, assim. Isso é bastante lindo e de fato a Rise sempre foi um canal, quer dizer, eu sempre fui um canal para a Rise, que é uma plataforma bastante mais ampla do que eu mesmo, assim. Né? Depois eu conto um pouquinho mais de outras coisas não tão convencionais, de como ela nasceu, né? Que eu acho que é importante também falar sobre isso. Super. Mas o que é a Rise? Né? A gente seleciona empresas pequenas. Por que pequenas? Porque são as que têm mais dificuldade de crescer, né? A taxa de mortalidade das companhias é muito alta, né? É cruel a estatística. Hoje em dia, mais ou menos entre 70% e 80% morre nos primeiros 5 anos de existência. 70% a 80%? 70% a 80% das empresas que nascem. Não importa se tem propósito, se não tem propósito, bem-vindo ao mundo, assim, todas. E a gente pegou essa problemática e foi entender por que essas companhias morrem, né? Aí a gente chegou em 2 pilares principais porque elas morrem. Falta de gente capacitada para estruturar o negócio e fazer a gestão dele, e falta de capital para investir. Só que falta de capital, de certa maneira, é uma consequência de falta de gente, porque quem traz capital é gente. E aí eu fui entender, então, por que falta gente. Aí eu cheguei em 2 problemas. O primeiro problema é porque as empresas pequenas não têm fluxo de caixa para contratar gente que é capaz de fazer bons planos, trazer capital e implementar bons planos de negócio. O segundo problema é porque ainda existe uma assimetria de informação no mercado, onde as pessoas bem formadas nos bons lugares têm uma cabeça de querer fazer carreira em empresas tradicionais, conhecidas, consolidadas, e não de empreender de startup, o que já vem mudando bastante com a nova geração. Então falei, legal, temos um problema bastante real na mesa, que é a falta de gente nessas companhias pequenas. Então em resumo, eu criei um modelo de negócio que eu descobri 2 anos depois, que é parecido com o que o setor de Venture Studio faz nos Estados Unidos. No começo eu não sabia, não tinha uma caixinha para me definir, mas a essência do meu modelo eu troco participação societária dessas companhias por times que são competentes para fazer plano de negócio, trazer capital e implementar o plano junto com os cofundadores daquelas empresas. Então eu caso com a companhia por 5 a 8 anos, pego 20% dela, 15%, 20% dela para a Rise Holding e aloco um time que eles não teriam condição de bancar. E eu Rise, banco esse time pelo tempo que tiver lá. Então eu faço captação de dinheiro na holding para bancar os times, porque as companhias não têm dinheiro para pagar esses times, e eu consigo oferecer mão de obra qualificada, né, gente, talento sênior, que tem uma veia de empreendedora, de construir um negócio e que tem uma veia de propósito de olhar para aquele negócio com paixão e com amor pelo que ele faz dentro daqueles temas que eu coloquei sociais e ambientais, né, além do lucro, porque a gente trabalha com negócios lucrativos. Então essa é a Rise. E vocês investem hoje, por exemplo, só para dar um... A gente está com 3 companhias, uma torrefação de cafés especiais que só compra de pequeno produtor, pratica fair trade, ajuda os pequenos produtores a melhorarem a qualidade do plantio e do café, portanto aumentando o preço deles e a renda líquida mensal deles, evitando fuga do campo e disseminando um produto que tem saúde, porque um café bem torrado ele tem flavonoides, sais minerais, ele é saudável, versus um café torrado de forma errada, ele é cancerígeno, gera gastrite, úlcera, uma série de coisas. A gente tem uma companhia de alimentação plant-based. Fala do Wolf Café. Wolf Café, vou falar os nomes. A Wolf Café é uma torrefação, Isso. Então a gente está, essa companhia mais antiga, a gente tem pouco menos de 3 anos com eles, fez um primeiro ciclo bem bacana e agora estamos fazendo uma captação nova para expandir essa operação da Wolf, enfim, inclusive fora do Brasil, como exportadora. A gente tem uma companhia de alimentação ultra congelada, refeições prontas, plant-based,
A gente evita falar a palavra vegano porque gera um certo preconceito. Você não fala vegano, aumenta a venda 30%, as pessoas comem e gostam. Você fala vegano ou não? O que é isso? É salada? Sério isso? Sério. Caraca. Então é incrível como é que as pessoas têm as caixinhas na cabeça. A gente mudou o posicionamento completamente da companhia, chamava Vegan Já, foi para Belief por conta disso. Belief de folha, né, de acreditar no movimento plant-based, de acreditar, de belief. Lindo, lindo. A marca lindo ficou linda. Hein? A marca ficou linda. Animal. A gente usa uma empresa... E aliás, já experimentei animal, viu? Entra na... Como é que é? Belief.com.br Beleaf. Beleaf. Leaf de folha e B. Depois eu mando um cupom de desconto tanto para Wolf quanto para Belief para sua turma aí do Instagram e do Facebook. Ó! Bola quicando, galera! Ó a bola quicando! Tem recadinho. Recadinho, deixa eu pegar aqui. Mas vai, segue. E a terceira companhia é a Alba de Energia Solar. Ela fica em Minas Gerais, a gente faz geração distribuída, projetos fotovoltaicos para a própria unidade consumidora hoje gerar a própria energia. A gente zera a conta de luz deles, instala um projeto lá e é super sustentável, que é a energia do sol infinita diária num país como o Brasil, né? Evitando toda a parte, enfim, de outras energias não limpas, vamos dizer. A gente está com 24 sócios nas empresas. Tem 80 funcionários, todas as empresas junto, tá com mais agora um pouco, tá entre 85 e 90 já. E a Rise tem um time de 12 pessoas alocado nessas 3 empresas, ajudando nessas questões que eu coloquei. E nosso plano é chegar a 10 companhias nos próximos 4 anos, 5 anos, no portfólio, e ajudá-las no que a gente chama de Vale da Morte, né, que é entre o ano 1, 2 e o ano 10, 12 da empresa, que ela é bastante carente de acesso a recursos e talentos. Então a gente está bem ali, lado a lado com os empreendedores nessa jornada deles. Animal. Além da Rise, eu te fiz uma pergunta anterior, que é como é que você expressa teu propósito. E uma das coisas que eu mais admiro em você, Pedrão, e aqui é um feedback ao vivo pra galera, mas para você especialmente, uma das coisas, tem uma palavra que eu amo, que você sabe disso, que é ornar. E uma das coisas que eu mais admiro em você é como você tá nessa busca de ornar, porque ornar a gente não orna, a gente busca ornar. Sim. Para quem não sabe, dependendo do lugar do Brasil que você tem, ornar é combinar, coerência, tem a ver com isso, tá? Então se você não sabe o que é ornar, é isso. E uma das coisas que eu acho incrível é que, além da Rise, você tem um estilo de vida que orna com isso que você tá pregando, você tá trabalhando e você está vivendo. E eu queria que você contasse como é que é isso. Sim. Fala pra mim. Porque, assim, por exemplo, eu fui... recentemente eu fui comer o brunch, onde eu comprei esse vinho. Mas antes eu fui pegar esse cara na casa dele, entrei na casa dele e tal, tava morrendo de fome, ele me deu um negócio pra comer. Aí fui lavar o copo, sei lá, o prato que ele me deu lá pro negócio. E aí tinha uma bucha. Eu nunca me esqueci disso. A bucha ecológica. A bucha ecológica. Eu falei, cara, até a bucha, meu. Até a bucha. Não pode ser, cara. Até a bucha. Então, eu queria que você me contasse pra galera isso, entendeu? Como é que é isso? Como é que você busca isso que você acredita de consumo consciente, de, cara, uma consciência efetivamente em tudo que você faz na tua vida? Sim. Tem uma frase do Rumi que eu gosto muito, né? Eu começo por aí a abordar essa questão. É uma frase que essa frase é pedra filosofal da cultura da Rise, inclusive. Ela é a frase que eu mais gosto na minha vida inteira, assim, de tudo que eu já li. É um mantra interno meu, que ele fala, né? Yesterday I was clever and I wanted to change the world. Né? Ontem eu era esperto e queria mudar o mundo. Today I'm wise and I'm changing myself. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o impacto ele começa dentro de mim. Depois com os meus mais próximos. Depois com as coisas que eu faço profissionalmente. E depois com o ecossistema e com a sociedade, com o meio ambiente. Se não for um movimento de dentro para fora, não adianta eu, assim, na minha visão, né, de impacto, aí eu trago a coisa às vezes como se fosse verdade absoluta na minha forma de colocar, mas tá longe disso, tá? É meu olhar. Mas para mim não adianta eu vender comida plant-based e comer carne. Do tipo, e eu não faço isso forçado, é porque eu realmente acredito que o mundo precisa disso, né? Que eu preciso disso para evoluir.
Idem, não adianta eu vender um café bom que faz bem para a saúde e tomar um café ruim na minha casa. Então não adianta eu profissionalmente querer preservar o meio ambiente e na minha vida pessoal não separar o lixo. Ou não ter consciência do impacto do lava-louça que eu uso, da bucha que eu uso, né? Então, eu procuro ter a maior coerência possível, né, dado o animal humano que eu sou, né? Então, o animal humano errante e paradoxal muitas vezes que sou, em muitos exemplos diferentes, né? Longe de perfeição em todos os aspectos, eu tenho um exercício diário de pensar no impacto que eu estou gerando para mim mesmo e para os demais. Uhum. E eu acho que o autocuidado ele é muito essencial para que tudo ao redor comece... assim, o autocuidado ele leva a uma clareza interna. Essa clareza interna leva você a conseguir agir de acordo com o que você pensa mais do que não. Então não é 1 ou 0 a questão. Hoje eu acho, sei lá, 70%, 80% das coisas que eu penso eu consigo fazer. 20%, 30% é conflito, incoerência e trauma que não está bem resolvido ainda. Para dar um número, né? Óbvio que não existe número. Tem questões que isso pode ser bem maior o lado não resolvido, mas... quanto mais autocuidado, mais coerência, mais ação e mais magnetismo e mais atração de pessoas e de situações e de coisas que me fazem conseguir ser mais coerente e me cuidar melhor. Então acho que começa dentro de si o cuidado, né? Com terapia, com coach, com alimentação, cuidar do corpo físico, porque o emocional e o espiritual acho que tem muito a ver com o corpo físico, né? A yoga tem me ensinado muito, eu tenho praticado bastante. Você tem feito yoga? Eu tenho feito yoga. Tenho feito yoga com disciplina no último ano aí, tá me transformando para uma outra versão, a ver sei lá qual, longe da sei lá qual que vai ser daqui 20 anos, então nessa busca, né, coisa. Então acho que o autocuidado me ajuda a ser coerente desse ponto de vista do estilo de vida e da profissão. Entendi. Andréia, do Rio de Janeiro. Andréia está no Rio de Janeiro. Qual o grande desafio de dar escala em pessoas e empresas com propósito e impacto positivo? Essa é a pergunta. E aí, pergunta número 2. Estão abertas para novas startups? Então, legal. Toca. Legal. Andréia, a primeira e a segunda? Não, Andréia, a primeira pergunta as duas perguntas são dela. As duas, tá bom. As duas perguntas são dela. Tá, André, o desafio ele não é diferente de uma empresa sem impacto positivo, né? Eu acho que empreender é um processo difícil para quem tem impacto ou não. O desafio, eu acho que o número 1 é esse que a gente aborda na Rise, é o fato da dificuldade de uma startup que ainda não tem um fluxo de caixa estável e sólido e grande o suficiente para trazer gente sênior que custa 20, 30 paus por mês, 20, 30 mil reais por mês, que são essas pessoas que conseguem efetivamente fazer plano, implementar plano ou contratar uma consultoria para ajudar. Então é falta de gente sênior à disposição do mercado de pequenas empresas pelo fluxo de caixa limitado. Acho que esse é o desafio número 1. Aí mesmo tendo isso, e a gente tem experiência em empresas que têm isso, o desafio é empreender um perrengue, né? Você deve saber por estar perguntando de segunda startup. Eu acho que tudo é difícil no empreender, né? O contexto do empreendedor é um cara que é uma mulher, um homem que toma não o tempo inteiro, é uma mulher, um homem que está operando no mercado brasileiro, que custo de tributação, jurídico, acesso à mão de obra qualificada, enfim, é muito difícil empreender, né? Eu acho que é um processo que ele é duro para qualquer um. Então, o segundo desafio é a própria atividade em si. Assim, eu poderia listar 70 coisas de por que é difícil empreender aqui dentro. Poderia até fazer um exercício de priorização aí dentro, falar quais são, na minha visão, os top 5 aí dentro. Mas falta de gente é o primeiro, falta de capital é o segundo. E depois eu diria que tem muito empreendedor que não tá validada a ideia, o problema tem que ser muito real. Tem que ter demanda por aquilo, né, que o empreendedor está buscando. E tem muito empreendedor que fantasia, e eu fui um deles no passado, e eu aprendi isso perdendo dinheiro, mas que fantasia, não, isso é um problema real do mercado e não valida a hipótese, né? Então tem que ter uma demanda real por aquilo que você está fazendo de verdade, né? E tem muita coisa que a gente acha que é demanda real e às vezes mas a pessoa não consome no formato que você oferece, ou enfim, é muito sutil esse processo. Então de ter uma demanda real para o que você faz, acho que seria o terceiro problema que eu mais vejo nas empresas hoje em comum. Então essa é a primeira pergunta sua. E a segunda, estão abertas para novas startups. A gente vai pegar mais uma esse ano em agosto. A gente tem um processo seletivo aí interno de startups, mas a gente leva em consideração alguns critérios, né? São elas, tem que ter impacto socioambiental positivo,
tem que ter um faturamento de pelo menos 1,5 milhão, 2 por ano. Então, 100, 150 mil reais por mês hoje. A gente olha empresa pequena, mas nosso nicho é entre 1,5 e 20 milhões por ano, que isso é pequeno para o mercado. É um mercado absolutamente desassistido, até 40 milhões de reais ano receita. Por que a gente se posiciona assim? Porque até 1 milhão de reais por ano tem as aceleradoras, incubadoras, tem vários outros agentes do mercado que dão suporte para formatar o MVP, para ajudar na inovação, achar o modelo de negócio e uma série de coisas. Esses são os dois principais critérios, associado com a gente conhecer o time de empreendedores e ter um fit absolutamente claro com o time de empreendedores do ponto de vista de caráter, sem questionamento, e do ponto de vista de complementariedade também, qual o papel de cada um, enfim, a gente também olha para isso, assim, onde a gente consegue agregar mais, dado o contexto e os empreendedores. A Rise, ela, na verdade, eu fiz uma sessão de ayahuasca, né, eu acho que daria para fazer 1 hora de talk sobre essa planta de poder aqui, mas Bom, fica para uma próxima. Fica para uma próxima, né? É um enteógeno que ajuda a aumentar a percepção, enfim, quem toma geralmente tem acesso às questões inconscientes e aos traumas, às luzes e sombras por um período de horas ali. E a Rise me veio quando eu tomei, né? Assim, eu estava no processo contigo, muito efervescendo tudo, e eu anotei num papel, né? A própria Vanessa também já foi, conhece o processo. Eu também já fui. O Edu já foi. Ele também. Que me levou, tá? Eu não ia falar, né? Eu falei, vamos ver se ele fala, né? Não, para com isso. Ele me levou, vou falar que eu morria de medo. Normal. Morria de medo. E uma das grandes razões pelas quais eu fui é a credibilidade que eu tenho nesse cara. Porque é isso, né? Você vem de um lugar que me traz credibilidade. Então, se o Pedrão tá falando, cara, eu vou... né? Eu levei um certo tempo, né? Porque desde o momento que você me falou... Até eu ir, de fato, levou, sei lá, 2 anos. Todos levam anos, assim. Eu fui convidado por muitos anos pelo Bruno, inclusive, que tem uma credibilidade imensa comigo, e eu fui também muito por conta dele. Então, é mais uma ferramenta, assim como terapia, coach, é mais uma. Mais uma. Não é a melhor do mundo, ela é, assim, acho que quem sente o chamado tem que ir. A Escola Estrela Guia é uma escola excelente lá em Piedade, faz um trabalho há 17 anos disso. E é um expansor de consciência brutal, assim, o ayahuasca, né? Ele me ajudou muito a ter essa clareza lá. Você tem que ajudar pequenas empresas a crescer do early stage para frente, com missão socioambiental clara, tal. Veio tudo para mim lá. E eu só anotei e depois vi como é que eu faria isso, né? E você me ajudou a formatar o contexto todo. Acho que a gente não pode se perder nas questões materiais da vida nesse sentido, né? O que a gente vê, toca, acho que o conteúdo está muito dentro da gente, a gente tem problema em acessar esse conteúdo por causa das nossas travas e bloqueios, enfim, que a gente cria ao longo da vida, né? Então o processo de desobstruir a nossa capacidade de amar e ser amado no fim do dia, eu acho que é o principal, que é o autocuidado que eu falei. A clareza ela vem desse processo. Então, quanto mais terapias, quaisquer que sejam, filosofia, arte, cinema, tantra, coach, holístico assim total, massagem, autoconhecimento, todas as ferramentas de autoconhecimento são válidas, né? E quanto mais experimental, acho que elas são muito bacanas, assim, eu pratico muito várias e vou trocando ao longo do tempo. Yoga, para mim, é a última que eu conheci e não pretendo sair da yoga. Yoga, para mim, foi um divisor de águas também, muito graças à minha ex-esposa, a Priscila, que foi uma influência muito positiva nesse sentido na minha vida. E poxa, a yoga é diário, ele tá ali, né? Me faz sentir muito mais do que eu sentiria sem ela. Mas para dar o exemplo aí, acho que isso é parte fundamental da minha pessoa, né? E parte fundamental de eu ter clareza do meu propósito hoje, independente se ele vai continuar o mesmo ou não ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer que em relação a esse tema, que propósito não se muda quase ao longo da vida. O que muda é a nossa clareza sobre o propósito. Né? O quanto a gente tem... Ou como ele se manifesta concretamente. E aí, como ele se manifesta, aí muda pra caraca. Né? Agora, a essência do propósito, minha percepção... Concordo. Né, é que muda muito pouco. Né? A gente está com o tempo só, mas percebendo só uma coisa importante. Eu queria te perguntar, o que te inspira, Pedrão? Porque é isso, empreender, cara, empreender é um exercício diário. É diário. E tem uns momentos que dá vontade de... né? Total. Aí,
O que é que te inspira? Você já falou de um mantra, Sim. certo? Que Sim. é do Rumi. Do Rumi, Eu queria que você explorasse um pouquinho. O que é que você usa como inspiração diária? Querer ser mais evoluído. Essa é a minha principal. Que tem a ver com o Rumi, né? Eu acho que é honrar... É o exercício de gratidão que eu tenho com meus pais, com as pessoas que, enfim, e nem sempre eu consigo demonstrar isso quanto eu gostaria, assim, eu falo isso teoricamente aqui, parece que puta, lindo, animal, mas não, eu erro pra cacete, brigo com meu pai até hoje, tenho problema com a minha mãe às vezes, mas assim, é um exercício de gratidão, de honra com eles, com as pessoas que eu tenho ao meu redor e com as ferramentas que eu consegui atrair pra mim mesmo e com o ponto que eu tô de conseguir ter autossuficiência na evolução, né? Eu acho que esse é o que me inspira, é a busca por aceitar cada vez mais a mim mesmo, em primeiro lugar, aos outros e ao contexto. E, portanto, lidar melhor com os problemas que a vida traz, com as questões, que na verdade, dor, por exemplo, né? Eu reli muito o significado de dor, que tem a ver com isso que eu estou falando, né? O que mais me inspira é eu querer evoluir. Por quê? Porque dor, para mim, é bom hoje em dia. Eu adoro dor. De verdade. Né, eu passei por várias nos últimos anos e foram os maiores mestres da minha vida, foram as dores que eu tive. Então, eu aprendi a lidar com a dor de uma maneira a me transformar. E hoje em dia eu consigo, é analítico isso. Tem uma dor, eu falo, beleza, eu parto do princípio que não há coincidência, se eu estou vivendo isso eu preciso evoluir e aprender algo que eu sempre tenho uma satisfação enorme em colher os frutos desse processo analítico meu. Então o que mais me inspira é conseguir transmutar a dor em aprendizado e evolução. Assim. Super legal. Tá. Você sabe que é engraçado que você está falando? Eu fiz um café com o Edu recente, sei lá, de 1 semana ou 2 semanas atrás. E eu falei de um aprendizado que eu tive com a Dani Gonçalves, que aliás você pegou carona indo pra Piedade. Ah, sim, sou professor de Minha yoga. professora de yoga. Super, ela é super e legal. Aí, a Dani, numa das aulas de yoga que eu tava fazendo, ela trouxe, eu tava lá, né, naquela posição, né, você sabe bem, né? Sei. Aquelas posições que dão dor, ou que eu sinto dor. E aí ela trouxe um conceito que para mim foi brilhante, que é o seguinte: que tal olhar a dor como expansão? Bem isso. Né? Então assim, cara, no nascimento um bebê passa por dor e expande. Né? E eu achei isso brilhante, assim, sabe? E aí quando você diz assim, por exemplo, nesse papo que a gente está tendo aqui, cara, eu gosto de dor, eu ainda não cheguei nesse estágio, entendeu? Mas você já caminhou na yoga muito mais do que eu. Mas o quanto, cara, é isso. Tem uma ressignificação que a gente precisa fazer como sociedade do que é dor. Porque é impressionante como a gente foi treinado desde criança a evitar dor. Total. É só ver a quantidade de farmácia que tem. Como algo ruim, exatamente. Não é? Quantidade de farmácia que tem. Grande parte, nada que eu sou contra remédio, claro. né? Tem seu papel, Mas etc. é uma analogia perfeita. Mas, cara, quanto do que a gente está tomando é para evitar entrar nesse lugar. E Sim. o quanto a gente está evitando se expandir, crescer. Exato. E tal, né? Certo? Exato, e as fugas são as mais diversas do ponto de vista emocional, né? Diferente do ponto de vista físico também, né? É muito fácil tomar um analgésico para maquiar alguma coisa de... Você não se alimenta bem, tem muita coisa que gera dor de cabeça de alimento. Então, e emocionalmente é mais fácil ainda, porque as válvulas CAP são muitas. Vai desde todos os transtornos e problemas emocionais que uma pessoa pode ter, e todos temos, em alguma medida, até droga, álcool. Eu sei as minhas drogas, eu tenho consciência de quando eu uso minhas drogas, e eu as uso mesmo, assim. Né? Todo ser humano tem sua válvula de escape. Acho que é muito importante discutir esse tópico mesmo, porque a inspiração acho que tem que ser a gente. A tua inspiração ela pode até beber de fontes externas. Eu me inspiro no Mandela, eu adoro Mandela também, eu acho um cara fantástico. Mas quem sou eu? Né? E como é que o Mandela me ajuda? Total. Acho que isso é a pedra filosofal. Você sabe que uma das maiores inspirações, você sabe disso, né? Eu me inspiro pra cacete no Mandela. Pra mim, uma das maiores inspirações do Mandela é o fato dele ficar 27 anos preso né? E ele olhou pra dentro. Total. Pra mim, esse cara... Ensinava os guardas da prisão. O cara ficou 27 anos no cubículo, mano. Plantou horta, olhou pra dentro. Autoconhecimento puro, na veia.
E você fica se diminuindo aí, Edu, mas eu não concordo não. Você é um cara que lida muito bem com dor e sabe transmutar em aprendizado também, meu caro. Eu não vou entrar em exemplos aqui, mas... Questão de julgamento. Não, para com isso. Você você é uma inspiração para mim também. Só pegando aqui uns recados e perguntas também. Ítalo, grande Ítalo, um grande abraço dele, assistindo da Califórnia, Palo Alto. Olha só, nós estamos international. Tem vários vinhos bons na Califórnia. Happy Hour com o Edu International. Quem tá pensando? André agradeceu a resposta que você deu. Claro. Rafa aqui, mandando um grande abraço. Rafa segue Café com o Edu faz anos também. Jorginho, grande Jorginho, perguntou, pediu o endereço da Planta do Poder. Então... Eu vou deixar meu contato aqui, eu passo direto já o contato da fundadora, líder lá, que trabalha com isso há 17 anos. Você fala direto com ela e ela fecha contigo. Eu deixo meu contato aqui e aí qualquer dúvida... Os comentários que a gente põe. Né? Pode escrever meu e-mail para a turma aí no Instagram e no Facebook. Pode mandar para pedro@vilela, com L só cada um.com. E aí eu já mando o celular também, eu já faço a ponte com a Paty direto. E o processo é assim mesmo, ela que recebe, manda as instruções, enfim. Eu fiz, viu? É animal. Tá? Recomendo. Para quaisquer outras questões também, acho que... Como a inteligência artificial poderia auxiliar a Rise Venture? Oi? Essa é uma questão que a gente vem há 18 meses debatendo com algumas pessoas que entendem bastante desse processo aqui no Brasil. Eu diria que tem duas respostas para isso, uma de curto prazo e uma de médio. No médio, muitíssimo, assim. São infinitas as possibilidades de aplicação de machine learning nos nossos negócios, assim. Eu não vou nem começar a falar sobre isso agora, porque eu acho que entra numa seara aí técnica e chata, talvez para muitas pessoas, e não temos tempo para isso, mas muito, assim. Não existe a Rise Ventures no futuro sem isso. Acho que a gente vai caminhar para aí, vai trazer esse conhecimento para dentro do nosso negócio em algum momento. De curto prazo, nada. Porque a gente não tem ainda tempo, recurso, disponibilidade para parar tudo, entender os dados que a gente tem para poder aplicar machine learning nos nossos dados agora. Eu diria que vai mais uns 2, 3 anos para a gente começar a implementar isso com força. No entanto, começamos a olhar isso há 18 meses atrás e estamos quase fechando a sociedade, enfim, ainda é um período de experiência, mas com um cara de tecnologia para a Rise que vai aportar esse conhecimento na Rise e nas investidas. Legal. Então a gente está com bastante com isso no radar, assim. Quem falou sobre isso sabe o que está falando também, tenho certeza. Animal. Que desafio que você está enfrentando agora? O que o bicho está pegando agora? Porque é tudo muito bonito, o cara aqui, fundador da Rise Ventures e tal, coerente, como não só eu estou dizendo, mas a galera, né, o povo está dizendo e tal, não sei o quê. E a bucha? O que aqui está pegando? Tá pegando. Tá pegando. Não, a bucha é natural em casa, né? A bucha é ecológica. É ecológica, mas no trabalho ainda não, viu? No trabalho ainda é aquelas amarelas com a capinha verde, sabe? Não, assim... Sensacional. O que tá pegando hoje? É normal que um modelo de negócios demore algum tempo para se encontrar e ele é orgânico, ele sempre mudará, mas até ele encontrar uma versão na qual existe um trilho de escalabilidade, é natural que ele demore um tempo para que isso aconteça. E na Rise eu estimo que a gente vai só chegar nesse ponto no ano 5. O que pegou? O que está pegando? A maior bucha agora é a velocidade com a qual a gente traz dinheiro para as companhias nos nossos fundraisings. Então a gente aprendeu 3 coisas ano passado de problemas que a gente está transformando em aprendizado e processo e modelo de negócio. A primeira, a gente estava lento e pouco assertivo para contratar pessoas. A segunda, a gente estava lento para trazer capital. E aí, o que atrasa planos de negócio? Atrasar montar time e atrasar trazer dinheiro. Porque todo o resto é consequência disso. Para time, a gente montou uma área de people que está operando super bem e esse problema tem autossuficiência, está rolando. Esse não é uma bucha mais, eu durmo tranquilo com esse. Era uma bucha, porque eu almoço, tomo café com esse cara aqui.
há um tempo atrás era uma bucha. Era, e ainda é, mas pelo menos tem uma liderança lá que rolando. tá clara, tá rolando, e esse problema tem autossuficiência na sua própria resolução e tem escalabilidade no crescimento da solução dele, né? Que é a Vanessa na área de People com a Elaine lá, elas estão fazendo um trabalho fantástico lá. O segundo problema é, eu tive uma premissa errada no meu business plan, que foi basicamente assim, eu achava que trazer 2, 3, 5 milhões ou 10 milhões para uma companhia seria mais rápido do que trazer 50, 100 milhões para onde eu trabalhava no Pátria. Então eu falei, se demora 12 a 24 meses para trazer 50, 100 milhões de reais para uma organização, trazer 7 milhões, 5 milhões, eu vou demorar 6 a 9 meses. Mas não. Então eu achava que era mais rápido e demora mais ou menos o mesmo tempo para captar 7 ou 70 milhões. Então a gente tem atrasado alguns fundraisings nossos, que é natural, o fundraising é um processo super duro e enfim, eu ainda estou aprendendo sobre ele, né? Estou fazendo só há 5 anos ele, precisa de mais uns 5 para aprender a fazer mais ou menos direito e vai demorar ao mesmo tempo. Eu conversei com gente que faz só 30 anos e eles demoram a mesma coisa, só que sabem salvar tempo nas coisas mais assertivas. E a gente tem lidado com essa bucha agora e tem um projeto aí para os próximos 12, 18 meses de criar um veículo que tem algum capital parado já comprometido para as nossas companhias, para quando eu precisar de capital eu chamo, vender mais 30, 60 ou 90 dias para a conta da empresa. Tem pessoas que acham que isso é um fundo de investimento, né? Mas eu estou tentando fugir de estrutura de fundo de investimento tradicional, também não vou entrar no detalhe agora dos modalidades que isso tem. Mas essa é a maior bucha, é a velocidade de fundraising hoje. E tem uma terceira bucha hoje, por fim, que é o que me tira o sono, que é a gente precisou viver nosso método 3 anos um pouco mais empiricamente, dando cabeçada, errando, acertando, para chegar no que é exatamente qual é o papel da Rise dentro de uma companhia no ano 1, no ano 2, no ano 3. E isso, muito obrigado aos empreendedores das 3 primeiras companhias que viveram meio que, de certa maneira, os pilotos nossos, né? Agora a gente tem muito mais clareza do que fazer ou do que não fazer e de como fazer cada coisa dentro da empresa para agregar valor na gestão com uma metodologia proprietária nossa que está sendo documentada agora nesse ano. No momento 1, momento 2, a gente sabe o que tem que fazer e como alinhar as expectativas com os nossos sócios fundadores das companhias, né? Porque a gente trabalha com um serviço e serviço gera expectativa. Diferente de comprar um copo, que eu sei, o copo é esse aqui, legal, eu olho e já falo, legal, tá certo, eu comprei. Um serviço eu falo, eu vou implementar processo, sistema, vou te ajudar na gestão. Se não tiver muito claro o que significa isso, o sócio da cozinha vai querer que a gente corte cebola, o sócio do delivery vai querer que a gente entrega, o sócio da venda vai querer que a gente venda. E se a gente não souber exatamente qual que é a prioridade da PJ frente às PFs que estão sofrendo naquele contexto, né, PJ, pessoa jurídica, PF, pessoa física, a falta do método também não sei sofrer, mas esse problema é mais fácil de resolver do que a atração de capital. A capital hoje enfim, a velocidade de trazer capital é a principal questão. Temos negócios bons, mas é difícil o processo de fundraising, é natural. Você sabe que é muito louco, Pedrão, que desde que eu comecei a jornada do empreendedorismo, há 10 anos atrás, tem uma máxima que eu acho um absurdo, que é sobra dinheiro, falta um projeto. É isso. Não é isso? É isso. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar e tenho dado, sim. Agora, o que para mim é absurdo é o quanto que a gente precisa mexer no modelo mental, no sistema de operação e tal, pro perrengue de você captar dinheiro, entendeu? Porque é isso, cara. Então, assim, quem tá assistindo a gente aqui tem grana, e tem gente que tem muito dinheiro. Sim. Certo? E não só tem gente com muito dinheiro, mas tem empresas com muito dinheiro, com muito fluxo de caixa, sim, com muito grana em caixa. Então, assim, cara, a gente olha pro jornal, olha pra... É só problema, é só bucha. Que tal pegar a grana e investir num cara como este, não só este cara representando um ecossistema, porque não é só ele, né? Uhum. Certo? Mas é um ecossistema montado com empresas que têm impacto positivo para a gente conseguir fazer alguma coisa diferente. Sim. Né? Então dá para fazer. Só que para mim assim é insano dizer que sobra dinheiro, falta um projeto. Mas sabe, e assim, acho sim que faltam projetos porque é isso. Às vezes tem empreendedores românticos no sentido de, né, aquilo que um pouco você já falou, que não tem demanda, não tem estrutura de business plan e tal. Mas o que eu acredito muito no que você está fazendo, e não é à toa do porquê que eu escolhi você como primeiro, né, além de você ser meu amigo, mas primeiro cara a bater esse papo comigo, porque você criou...
você foi a faísca inicial e aí você está tendo uma habilidade de juntar a gente para criar um ecossistema, cara, com credibilidade, com conhecimento, porque tem estrutura de consultoria, né? Tem, estrutura de capital para por gente. Então, cara, não é porque a gente gosta, é porque vamos fazer, né? Sim, com a gente gosta também. Com certeza. Certo? Então, fica o recado. Pedido formal. Se você tem grana ou conhece alguém que tem muito dinheiro, tá? Entre em contato. Aí o canal é pedro@riseventures.com.br. Com certeza. Certo? Sim, os projetinhos nossos dão retorno acima de 20% ao ano, já preço marcado, mais de uma captação feita, investidor, tem track record já para contar. Mas sabe qual a boa notícia disso, Edu? Eles fizeram uma pesquisa, JP Morgan com a Accenture, fizeram uma pesquisa, existem 40 trilhões de dólares nos próximos 30 anos, migrando de pai para filho, pai e mãe para filho e filha, na herança, nos Estados Unidos e na Europa. Eles entrevistaram os herdeiros dessa grana e perguntaram para onde que eles vão destinar isso, né? Que tipo de investimento. E um número altíssimo estatístico, era próximo de 70%, eles queriam investir com consciência. Então, assim, é uma grana que se caiu, já não tem nem onde alocar, não tem nem projeto para alocar. E existe uma simetria de informação natural no contexto de transição de uma velha guarda para uma nova guarda, de uma velha economia para uma nova economia. Então, a Rise, a gente faz muito esse papel de ponte entre o investidor tradicional, que num extremo é no extremo do Milton Friedman, né, que advoca que o impacto de uma empresa é ela pagar imposto e gerar emprego. O Milton Friedman, economista clássico, tem um paper clássico que ele fala que impacto é isso. Ponto. Até o outro extremo, onde existem as discussões hoje absolutamente mais avançadas de impacto, a gente consegue transitar entre esses dois mundos como uma ponte, né? E é natural essa simetria de informação acontecer, porque ainda existe muita gente da velha guarda que acredita que investimento de impacto é filantropia, é doação, e não. Nosso retorno, a gente dá retorno para investidor, retorno consistente, retorno. Não existe uma dualidade entre retorno financeiro, lucratividade de uma empresa e impacto positivo. Não existe. Não é uma polaridade, né? Imagina, não é uma polaridade, não tem dualidade nisso. Está muito mais relacionado à intencionalidade do empreendedor em querer fazer do negócio uma arma de transformação do que ter uma dualidade entre ganhar dinheiro ou não. E mais, hoje é uma necessidade para o planeta a gente ter negócio consciência. Eu não faço isso só porque eu gosto, né? A gente fala das espécies em extinção no mundo, né? A nossa é uma das primeiras da lista que ninguém fala. Espécie em extinção. O aquecimento global, eu não sei quem está acompanhando o dado de organização ONU, os acordos climáticos estão acontecendo, mas o aquecimento global é seríssimo. A gente, nesse período de humanidade que é nada perto do todo que existe vida na Terra, a gente já destruiu 50% das florestas no mundo. 2048 é estimado sumir não sei quantos países, assim, ter migração, água potável acabar, guerra civil. Assim, a gente está vivendo um cenário catastrófico de extinção. Nós mesmos, a gente promovendo tudo isso, porque a gente é o único animal no planeta que gera lixo. Todos os outros animais, quando morrem, viram adubo. E não geram um lixo para o mundo. Então, assim, fora a questão climática, né, que é o principal driver disso, que o principal questão da questão climática é o consumo de proteína animal. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é assim, é modismo, é um trend, legal pra cacete esse cara aí, meio trend, não tem nada de trend, isso aqui ou a gente faz ou a gente morre. Do tipo, é darwinístico que eu estou falando aqui. É absolutamente necessário o que eu estou colocando aqui. E o que eu estou colocando aqui é que a linda notícia é que não existe dualidade entre ganhar dinheiro, enriquecer materialmente e fazer o bem. Pelo contrário, assim, por favor, faça os dois ao mesmo tempo para dar exemplo para o mundo de que isso é possível. Né? Então essa é um pouco a nossa batalha lá, fazer essa ponte entre a velha economia e a nova economia, entre o velho mundo e o novo mundo, entre o velho capitalismo e o novo capitalismo, e enfim, e usar a força do sistema para transformar a si mesmo, né? Bom. Dava para ficar aqui mais umas 2 horas, né? Eu estou à disposição. Você tem outra garrafa de vinho? Pô, acabou, né? Oi. Happy Hour com o Edu, olha só. Já era. E estamos sóbrios ainda, esse que é o pior, né? Eu queria te agradecer enormemente.
você ter vindo, você ter aceitado. Se você tem alguma pergunta, essa é a hora, porque a gente está terminando. Eu tenho mais uma última pergunta, que é, dado tudo isso que a gente está vivendo e etc, e pessoas assistindo a gente em diferentes partes do mundo, no Brasil, né? Estados Unidos, Europa, Portugal, né? O que você queria dizer? A câmera está aberta. qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você gostaria de dizer? Para investir, eu acho que na própria evolução, né? Isso que tem me feito muito bem. E aí o que me faz muito bem eu gostaria de passar para as outras pessoas. E que o processo ele é duro mesmo, mas ele vai se tornando acessível e autossuficiente com o tempo, né? Os grandes fantasmas da nossa vida a gente vê que não são tão feios assim ao longo do tempo. Total. Acho que é mais essa... se eu pudesse passar um negócio é investir no autocuidado, na autoconsciência, na autopercepção. Cada um com o seu método, no seu tempo, no seu formato. Mas acho que é isso que o mundo precisa, de pessoas que investam na própria expansão da própria consciência, né? E eu só estou nesse trilho, assim, eu sou mais um nesse trilho, existem milhares, milhões de pessoas nesse trilho, e esse trilho não é comparativo, eu estou acima, eu estou abaixo, tal não está no trilho. Tá caminhando, né? Eu estou caminhando, exatamente. Acho que é um grande norte, assim, nesse sentido. E acho que as respostas vêm muito disso. Não existe a autoajuda, ela é boa para começar o processo, né? Porque você olha que legal, vou seguir isso. Aí você vê que não funciona para ti, mas começa a questionar. Né? A autoajuda, eu acho que a principal coisa é autocuidado. Não importa as ferramentas que cada um tenha. Seria isso, minha última questão. Gratidão enorme. Valeu, Edu, cara. Obrigado, viu? Obrigado você. Alguém mais? Não? É isso, né? Gratidão, galera. Primeiro happy hour com o Edu. Fantástico. Muito Parabéns bom. pela iniciativa. Obrigado. Parabéns por... Vou assistir outros. Gratidão. Isso aí. E tem uma longa lista aí, né? Puta, eu conheço muita gente. Eu posso te apresentar alguns também. Exato. E aí, não só eu conheço gente, mas quem eu conheço conhece muita gente, né? Sim. E assim, eu acho que o desejo enorme com o Happy Hour com o Edu, o Café com o Edu e tantas outras iniciativas que tem, porque não sou só eu, né? Tem outras inúmeras, outras pessoas fazendo a gente inundar a internet com coisas, cara, construtivas, né? Muito Crenças positivas, cara, dá pra mudar, vamos fazer. Porque às vezes eu olho, é só lama, né? Tem muita coisa, só dizendo, você não consegue, o mundo vai acabar. Você é um, né? Violência, você é um animal, sexo, violência, não sei o quê. Sem amor, né? Então, cara, vamos mudar isso, né? Então, assim, um pedido para você é reflita onde você está investindo o seu tempo, né? Entendeu? Que jornais que você está assistindo, onde é que você está se inspirando. Happy Hour com o Edu é mais uma ferramenta, Café com o Edu e tantas outras, porque tem outras pessoas na internet fazendo coisas incríveis. Cara, vamos se conectar com isso, né? Sem e dúvida. aí a gente ganha escala de maneira artesanal. Sem dúvida. Esse é um conceito que eu adoro. Isso é sabe? rede. Isso é feito rede. de rede, cara. Isso é rede. Um fala pro outro. Pô, vi uma entrevista lá Brunão, bacana. Augusto, Adilson, Vanessa. Ítalo. E a gente vai, né? Andréia, e aí vai. Né? Deinha, e aí vai. Tá? Então é isso. Legal. Gratidão. Gratidão irmão. é minha. Obrigado, Valeu. um prazer. Sempre.